Olá, tudo bem? Esse vídeo aqui tem uma finalidade de apresentar para pais e professores uma atividade para ser desenvolvida com seus filhos e ou alunos a respeito do Tabernáculo de Moisés. Nós vamos colocar aqui na descrição desse vídeo, se você estiver vendo no YouTube, você tem um link aqui embaixo, onde você vai ter acesso a todo o material, a apostila do professor, a apostila do aluno, para você aplicar uma atividade muito enriquecedora do Tabernáculo de Moisés e seus significados espirituais. Eu vou passar aqui alguns slides e vou explicar como pais e professores na sua comunidade, na sua igreja, pode aplicar essa atividade com seus filhos ou alunos. Na medida que eu for passando o material, eu vou explicando melhor e você vai tendo uma ideia do conteúdo e da riqueza de ensinamentos bíblicos que você pode compartilhar com o seu Timóteo, com seus filhos, com seus discípulos. Vamos lá? Deixa eu projetar aqui para vocês. Lá no meu blog, tem o link aqui abaixo, www.raibarreto.com.br. Você vai encontrar uma descrição do que é esta atividade, vai encontrar esse vídeo e vai encontrar à disposição 2 arquivos em PDF. Um do professor, que é esse que eu estou mostrando para você. Professor aqui sempre pais e ou professores mestres. Então esse aqui é o material do professor, onde a gente explica, inclusive com fotos, etc. E também tem o material do aluno. Então você pode baixar gratuitamente esses 2 materiais, o do professor e o do aluno. E também lá no blog tem a lista de material utilizado para que essa atividade seja desenvolvida. Portanto, uma apostila, o tabernáculo, nós aplicamos esse material há uns 8 anos atrás aqui na nossa comunidade, na igreja de Garanhuns, Pernambuco. Vamos lá. Então essa aqui é a capa que vai ser impressa em papel A4 para os seus filhos alunos e para o professor. Esse aqui é o resultado que nós queremos obter. Observe que nós usamos aqui um isopor bem largo, tem toda a dimensão lá no blog do material utilizado. Alguns bonecos para representarem os sacerdotes. Aqui tem um cavalo, porque na ocasião a gente não tinha aí um bode, uma cabra ou um boi, tá? Então foi cavalo mesmo, tá legal? Então esse é o resultado. Qual é o objetivo para desenvolver esse material, essa atividade com as crianças? O Tabernáculo de Moisés, isso está explicado lá no blog, ele foi instruído por Deus a Moisés. E Deus pediu para que Moisés construísse uma maquete, quer dizer, um tabernáculo físico, mas que era uma imagem do tabernáculo espiritual dos céus. Então, o tabernáculo de Moisés, ela é uma sombra, uma parábola, uma maquete de realidades espirituais. E quando os pais, os professores ensinam isso para as crianças, nós vamos trazer ensinamentos bíblicos para as crianças, para que ela possa compreender uma série de realidades espirituais. Lá no blog a gente explica, nós vamos falar sobre o pecado original, nós vamos falar sobre Cristo Jesus como o nosso Cordeiro Pascual, que veio, se sacrificou e deu a vida dele para salvar a humanidade. Trataremos sobre batismo nas águas, lava-pés, santa ceia, louvor, adoração, oração, uma série de conteúdos na medida que a gente for aplicando, ensinando e trazendo material didático para as crianças, tanto os pais como os professores vão estar passando esse ensinamento, essa doutrina de Jesus e dos apóstolos para os seus filhos ou para os seus alunos. Eu quero estimular aqui principalmente os pais. Esse material você pode imprimir na sua casa. Se você tiver filhos nessa faixa etária,
de 4 a 10 anos, pode aplicar com crianças maiores, 13, 14, aí vai da sensibilidade, né, e da capacidade de cada um. Nós estamos sugerindo aqui 4 a 10, 12 anos de idade. Então os pais imprimem a apostila do aluno ou do seu filho, você vai imprimindo cada dia. Lá no blog eu explico que você imprime. Primeiro o pai, o professor, o mestre, traz o ensinamento daquele dia, abre a Bíblia, vamos falar aqui do pecado original, vamos falar aqui da salvação, plano de Deus para a salvação. Então, senta com a criança, explica, abrindo a Bíblia, é importante ela entender e começar a ter amor pelas escrituras. Depois que explicar ali 5, 6, 7 minutos, senta-se na mesa e a criança tem a primeira página onde ela vai desenvolver uma atividade, seja de corte, seja de pintura, seja de colagem, etc. Fez a atividade no papel, né, que será dado por lição, tem-se um classificador aonde o professor, o pai, guarda cada atividade. Aí parte para a atividade prática da construção do tabernáculo. E à medida que o pai está ali junto com o filho, o professor junto com cooperadores, ou os pais, né? E o professor junto com cooperadores, a gente vai transmitir. Lembra que a gente viu, tá? Isso aqui é o sacerdote, isso aqui é o altar de holocausto, que fala do sangue de Cristo, depois a bacia de água, que fala da santificação, a mesa da proposição. Vamos falar sobre o Espírito Santo, a importância do Espírito Santo, o altar de incenso, falar de oração, de louvor, de adoração. Aí vai para o terceiro compartimento, a gente tem a Arca da Aliança, o propiciatório, né? Os 3 materiais colocados dentro da arca, a lei, a vara de Arão e um pouco do maná. Então é um material riquíssimo, lúdico, né? Que trabalha a parte cognitiva, a parte lúdica, criatividade e etc. Vamos voltar aqui, vamos passar agora um pouco mais rápido para que vocês possam entender a visão geral do material que nós estamos disponibilizando. Então tá aqui, esse aqui é o resultado final. Olha aqui as crianças, tá vendo? A gente fez uma nuvenzinha, nós fizemos aqui o pátio, fizemos ali com palito de picolé a divisão. Observe que a cartolina tem que ser grande, gente, e com a espessura boa, porque a gente vai enfiar ali os palitos de picolé. Aqui você vê, ó, a primeira página. Olá, criança, lembram de mim? Nas nossas comunidades nós temos uns personagens das nossas escolas do reino. Esse aqui é o Adoraldo, aquele que adora, um adorador, despertar na criança, né, o que Jesus ensina em João, que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu sou Adoraldo, um personagem da escola do reino. Se você quiser mudar isso aqui para o nome da sua igreja, a escola bíblica, você adapta. E que tem muito prazer em cantar e adorar ao Senhor. Nessa nossa atividade, vamos aprender coisa muito importante e que a Bíblia ensina. Deus quer morar com você. Isso aqui a gente vai sempre enfatizar esse desejo de Deus. João fala que o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então mostre para os seus filhos, para os seus alunos, que Deus é cheio de amor, Deus é gracioso, bondoso e deseja habitar conosco. Então o tabernáculo de Moisés foi construído para que Deus fizesse habitação no meio do seu povo. Eu estou gravando esse vídeo em outubro, e em outubro nós celebramos a festa dos tabernáculos. Não a parte física, mas a parte espiritual. E esse material você pode estar aplicando às crianças desde setembro, preparando para o ensinamento da festa das cabanas, da festa dos tabernáculos. Deus quer habitar no coração do seu filho, no coração dos seus alunos. Aqui fala sobre o Éden, o pecado original, Deus veio habitar conosco. Aqui fala um pouco do tabernáculo, que é uma casa, né? Que também é o coração da criança.
O ensino, parte 1, parte 2, parte 3. Aqui nós vemos como que é o material da criança. A criança bota o nome dela, tá vendo? Foi desenvolvido em 2013. Esse aqui é meu filho Noah. Hoje ele está fazendo 13 anos. Né? Então, 7 anos atrás, ele tinha 5 anos. Tá vendo? Esse é o material da criança que vai ser furado com o furador, com o furador e colocado dentro de um classificador individual com o nome da criança. Então, tem atividade para ser feita na mesa. Então, você vai comprar hidrocor, lápis de cor, vai ter atividades aí com massa de modelar, tesoura, pincel, tinta. Olha aí, aqui nós tínhamos uma classe com 4 crianças, crianças um pouco menor, crianças um pouco maior. Aqui é um dos materiais que vai ser impresso para a criança, ela vai botar o nome. Você encontra na internet hoje muito material disponível sobre o tabernáculo de Moisés e você pode, lógico, né, com certeza, utilizar esses materiais. Inclusive eu peguei da internet esse material. As 3 partes do tabernáculo, a parte de acesso, vai ter material aqui para o caminho, a criança ligar o caminho, fazer Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a criança tem que ligar ali o caminho até chegar ao Pai. Então tem várias atividades. Olha aí, aqui começa a atividade, né, que os pais e os professores vão aplicar na construção da maquete. Aqui é um isopor, tá vendo a dimensão do isopor? Toda a lista de material está lá no blog. Ela vai ter que fazer um furozinho ali, porque logo em seguida, observe as dimensões, tá, pessoal? Aqui a gente faz uma proporção, isso tudo está no material, para você fazer o pátio, o santo lugar e o santo dos santos. Então tem que ter régua, ensina um pouco, aí a depender da faixa etária, você vai ensinar sobre proporção, sobre retângulo, tem um monte de aplicações que os pais podem fazer. Tá vendo? Você vai pegar um estilete para fazer um sucozinho, né? Porque nós vamos colocar ali as tábuas, e as tábuas são palitos de picolé, montando o tabernáculo, pátio e primeiras peças. Olha aqui uma cola de isopor, porque tem que estar bem firmezinho. Olha aí, você pode fazer blocos como nós fizemos para dar sustentabilidade aos palitos de picolé. A gente colocou ali um palito transversal para dar mais firmeza e sustentabilidade. Maravilha, hein? Olha aqui os 3, olha os bonequinhos na mão ali do Noah. O da direita é outro filho meu, o Thomas, e aqui o Rodrigo. Uma criança, hoje tudo jovem, tá? Olha aqui, tá vendo? Eles já estão construindo aqui o pátio. As tábuas do pátio precisam ter uma distância correta. Então vai ter que pegar a régua para que você coloque, se eu não me engano, são 20 e poucos palitos. Tá? Então você coloca ali uma distância de 2, 3 dedos para que você coloque o número certo de tábuas. Né? Aqui nós temos a Patrícia, minha esposa, ela fazendo essa atividade com as crianças. Ela já tem uma outra criança. Alguns dias ela faltou, pintando as tábuas, tá vendo? As tábuas tem que ser... Você pode pintar os palitos antes de fixar ali no isopor. Olha aqui, ó. Muito, muito interessante isso aqui. A gente vai usar o dourado, prateado e bronze. Você vai passar cola, porque o tabernáculo era revestido de ouro. Né? Cada material do tabernáculo tem um significado. Depois que eu acabar essa minha apresentação, eu vou colocar aqui alguns vídeos, inclusive do tabernáculo em 3D. Se você quiser passar esses vídeos, tiver aí um data show na sua comunidade, ou mesmo gravar em o MP4, né, levar um notebook para a criança ver essa imagem 3D. Inclusive eu peguei na internet imagens do sacerdote, da roupa sacerdotal. É um material que dá mais de 26 aulas, levando-se em consideração aula de 30, 40 minutos. Então dá para desenvolver aí durante 1, 2 meses, se tiver uma aula por semana ou 2 aulas por semana. Então é um material riquíssimo, um conteúdo doutrinário riquíssimo e prático, porque a criança está construindo uma maquete, essa imagem do tabernáculo fica na mente e no coração dela.
Então, a gente vai ter práticas aqui, você vai ver mais adiante, ó, tábuas revestidas de ouro, a natureza divina sobre nós. Aqui estamos colocando a cortina da entrada, né? A professora, ou a mãe, o pai, sempre auxiliando ali as duas crianças, cola tenaz para fixar a areia. Presta atenção, nós colocamos, vai precisar de bastante cola tenaz, porque nós vamos colocar cola na base, e olha o que nós fizemos, jogamos areia, isso mesmo, areia branca, porque o tabernáculo é construído em cima do deserto. Então nós estamos simulando aí o tabernáculo. Eu fiz esse estudo há uns 10 anos atrás, eu tenho um estudo completo sobre o tabernáculo de Moisés e o significado espiritual, e depois eu decidi fazer Deus me inspirou a fazer esse material didático para aplicar às crianças, e minha esposa é muito criativa, né? A gente já trabalha com criança há algum tempo, alguns anos, e nós fomos criando ali, tá, gente? Muita coisa aí foi criada, na hora mesmo eu dei ideia, poxa, vamos pegar areia, vamos botar cola e vamos tentar simular o máximo possível da realidade, porque a questão do deserto também é muito importante, a nosso caminhar com Deus aqui na terra, né? Antes do reino, da terra prometida, o estabelecimento do reino de Deus nessa terra, é um deserto, né? E Deus quer estar conosco no deserto. Olha lá, as portas, as cores, é importante. Tá vendo? A criança, o Noah aí, com 5 anos de idade. O Thomas são 3 anos, então o Thomas está com 8. E eu acho que o Rodrigo estava com 10. O altar de bronze tem material para recortar, montar. Alguns materiais que vêm para você imprimir ficam muito pequenininhos. Deixa a criança fazer a maquete dela em papel. Aí você constrói uma outra, né? Vocês vão ver aí, até de massa de modelar. Olha aí, ó. Então nós pegamos aqui, ó, o próprio palito de picolé e construímos o altar de holocausto. Tá vendo ali o boi em cima? Esses bonequinhos, você tem loja de 99, os bonequinhos, e nós fizemos as vestes sacerdotais com papel, tá? Fizemos ali uma escadinha, né, para o sacerdote, pintamos o altar de holocausto, a bacia, tá vendo? Essa bacia minha esposa tinha, só fez ali a borda de massa de modelar. Vai a criatividade, aqueles anjos, arcanjos, existe para ser impressos, pintados, cortados, fixados aí no santo lugar, e o santo dos santos. O sacerdote caiu no chão ali. Mas olha aí, tá vendo que legal, que bonito? Puxa, isso aqui é uma experiência fantástica para a criança. Peças do pátio, sacrifício e o lava-pés. Observe, isso está explicado lá no blog. Na medida em que você for ensinando as crianças, é muito importante que elas participem dos ensinamentos. Quando nós falamos sobre a bacia, nós ensinamos a criança o ensinamento de Jesus a respeito do lava-pés. Já pensou que experiência linda, fantástica e maravilhosa? Os pais lavarem os pés dos seus filhos e os filhos lavarem os pés dos seus pais. O ensinamento do lava-pés, que nós podemos, Deus quer que a gente seja um instrumento para santificar, para curar a alma, o sentimento uns dos outros. Jesus deu este exemplo. Então nós sugerimos, pratiquem o lava-pés. E nesse momento do lava-pés, observe esse slide, nós chamamos presbíteros. Olha eu lá com o presbítero Ivo, que é um dos presbíteros aqui na comunidade de Garanhuns, e chamamos até alguns jovens, inclusive crianças menores, ali no braço. Porque nós ensinamos aqui a respeito da ceia também. Olha aqui, as crianças lavando o pé uma das outras. Teve momento que ele sentiu cócega, né? Peças do pátio, sacrifícios e o lava-pés. Aí acabou, outras crianças maiores, né, chegaram de outras classes. Né? Isso pode ser levado para a igreja, gente. Faz um culto, lava pés, imagine as crianças lavando pés de irmãos, irmãos lavando os pés das crianças. Puxa, que coisa, que unção nós recebemos nessa ministração das crianças. Olha aqui, então fizemos a ceia, tá? Aqui tem um pão, essa aqui é o pão, vinho, se você não quiser, sua igreja não permite ou alguma coisa,
dar vinho para as crianças, dar suco de uva. Eu acho que sugiro até suco de uva mesmo. Nas nossas comunidades, nós servimos ceia para as crianças. Não tem nenhum versículo bíblico que proíba. Das tais é o reino dos céus, ali é o sangue e o corpo de Cristo. Se sua igreja, se sua comunidade não dá ceia para a criança, não tem problema, ensina. Agora, esse ensinamento da ceia é muito importante, porque a Bíblia fala que eles partiam o pão de casa em casa. É importante que os pais participem da ceia. No meu blog tem um ensinamento completo sobre a ceia do Senhor. Acessa lá o blog e você vai ter um ensinamento completo sobre a ceia. E é interessante que você, durante a construção do tabernáculo, você vai falar sobre doutrinas básicas, como eu falei, lava-pés, ceia, louvor, adoração, o sacrifício. Todo esse ensinamento bíblico e escriturístico vai fazer a criança entender o culto. Quando ela, mesmo que sua igreja não sirva a ceia para a criança, mas pelo menos ela vai entender o momento da ceia, o que está sendo feito. Como eu falei, nas nossas comunidades, nós não temos restrição de dar a ceia para as crianças, tá bom? É claro que isso é da consciência, da revelação, do entendimento de cada um, e o que importa é a sua consciência diante de Deus. Então tá aí, fizemos o lava-pés, uma experiência fantástica. Quando há uma direção de Deus nas nossas comunidades, nós temos feito esporadicamente o lava-pés. Inclusive o lava-pés pode ser feito junto ou separadamente com o momento da ceia. Então tá aqui o tabernáculo, né, a vestimenta, peitoral do sacerdote. Olha aqui as crianças, momento de ensinamento. Então tá vendo? Aqui o tabernáculo já estava quase todo montado e eu me reuni com essa classe aqui, e 2 deles, meu filho, o Noah sempre com o legal, era uma mania que ele tinha, legal, e sempre eu sentava com elas antes, trazia o ensinamento bíblico, depois a gente ia para a mesa, fazia aquela atividade no papel A4, atividade impressa. Nós só dávamos a atividade no dia, até para criar uma surpresa. Olha, a nossa atividade de hoje vai ser... Sempre havia uma expectativa do que vai ser hoje, né? Qual é a atividade, qual é o ensinamento, o que é que a gente vai montar. Então essa expectativa, essa curiosidade é legal. Então eu trazia o ensinamento bíblico, hoje nós vamos falar sobre a ceia, abria do ensinamento de Jesus com seus apóstolos, etc. Trazia o significado espiritual. Aí depende, né, do conhecimento dos pais, vai pesquisar na internet, vai fazer, se prepara antes de ministrar para os seus filhos. Olha aqui, eu tirei algumas fotos pequenininhas para vocês verem, né? Olha ali o bonequinho pequenininho, não bota boneco grande não para ficar um pouco proporcional. Aqui é uma ilustração do tabernáculo. Olha aqui as cortinas, né? Aqui já é o santo lugar e o santo dos santos. Sempre as peças, tá vendo que nós construímos inclusive de papelão, de outros materiais, tinta, pintamos de ouro, a mesa dos pães. Lembre-se que são 6 pães na frente de 6, são 12 pães, né? 12 era a representação das tribos de Israel, e o número 6 na Bíblia é o símbolo do homem, né? O homem foi criado no 6º dia. 6 pães na frente de 6 pães, da ideia de koinonia, de comunhão, de partir o pão. Olha, as varas, né? Fizemos aí com palito de fósforo, palito de churrasco. Isso aqui é para elas cortarem, pintarem e fazerem a colagem. Mas fica muito pequenininha, né? Esse candelabro aqui fica muito pequenininho para você fixar lá. Mas pelo menos ela faz, e nós fizemos um outro tipo de candelabro. Olha aí a atividade, tá vendo? Essa criança não sabia pegar direito no lápis. Mas tá vendo aí, ó? Né? Ouro. Tá vendo a pequenininha? Esse é o candelabro que é feito pela atividade. Ele fica um pouco... balança um pouco. Aí minha esposa colocou uma base para dar sustentabilidade, para colocar lá na maquete do tabernáculo. Também tem essa daqui, que foi feita com cordão, explicar os 7 espíritos de Deus que fala em Isaías, né? O espírito de sabedoria, entendimento, de conselho, de fortaleza, que o Espírito Santo deve ser cultivado, a encheve do Espírito, a questão do óleo.
Então é muito ensinamento que deve ser enriquecido aí na unção do Espírito Santo. Olha aqui o altar de incenso, tá vendo? A gente foi criando ali na hora, oração e adoração, falar sobre a oração, desenvolver e ensinar a espiritualidade das crianças. Olha quanta material extra pode ser criado em cima dessa atividade bem lúdica, né? Bem didática, bem bíblica, bem profunda, mas transmitida de forma lúdica para as crianças. Olha aqui a cobertura do dourado, muita cola. Vamos passando aqui na frente. Ó. Aqui são os 3 elementos colocados dentro da Arca da Aliança. Né? Ali tem a vara de Arão que floresceu. Minha esposa fez de massa de modelar, colocou ali umas florzinhas. Tábuas da lei é bem pequenininha. Ela pegou 2 pedacinhos de palito de picolé e escreveu ali como se fosse o hebraico, né? E o maná também foi feito ali, uma cumbuca, né? Para colocar as bolinhas de massa de modelar, porque o maná eram, né, sementezinhas, né? Então fica bem ilustrado aí. Aí fica a criatividade, né? Então tá aí explicar o significado espiritual, olha aí ela fazendo as tábuas da lei, tá vendo? Nós tiramos essas fotos bem pequenininhas aqui para ilustrar pais e professores. Vara de Arão que floresceu para dar firmeza na vara, ela colocou um palito de dente com a massa de modelar. Olha aqui a amostra do maná. Olha aqui as crianças trabalhando, tá vendo? Aqui é outra maquete. Essa maquete nem sempre fica legal, mas é uma forma da criança até ter uma noção mais em 3D, etc. O véu das cortinas são quatro cores representando os 4 evangelhos. Tem tudo aqui, tá, gente? Tem material, os textos bíblicos para o pai, para o professor ler. Né? Aqui tem os querubins. Esses querubins, sim, eles vão pintar, a gente vai colar ali dentro do Santo dos Santos. A unção e a aspersão. Aqui já vai falar sobre a vestimenta do sacerdote, tá? É um outro material que você pode desenvolver. Inclusive, na ocasião, nós fizemos uma roupa grande para um. Ou você pode fazer, se tiver 3, 4 crianças, colocar aqui o peitoral, fazer uma roupa e etc. Olha aqui, o santo lugar e o santo santo ficou bem apertadinho, mas ficou legal. Olha aqui, a cobertura de peles, a gente sugere aí você fazer a cobertura de peles de animais. E também a nuvem. Na hora a gente lembrou da nuvem. Aqui tem espeto de palito de churrasco, emendamos um no outro. E minha esposa lembrou de fazer a nuvem, né? Tem que ter a nuvem. E aí finalizamos, olha aí as crianças, né? Garanhuns, Pernambuco, outubro, foi festa dos tabernáculos. E as crianças acabaram no período da festa dos tabernáculos. Eu queria sugerir também o seguinte, é muito importante a ministração das crianças à igreja. No caso aí, se você estiver aplicando essa atividade lúdica sobre o tabernáculo de Moisés numa comunidade, na igreja. Mas preste atenção, mesmo dentro de casa, se você fizer com seu filho ou seus filhos, que tal você fazer um dia especial na festa dos tabernáculos, que é em outubro, né? Se você celebra a festa dos tabernáculos, o significado espiritual da festa do tabernáculo, você colocar ramos de árvores na sua casa. E que tal convidar o vovô, a vovó, os primos, os tios, né? E é até uma forma de evangelizar, de ministrar a palavra. E aí você pede para as crianças vestidas de sacerdote, né? Que com um peitoral, que é fácil de fazer, né? Um lençol de brancos, né? Simulando ali a túnica, quem sabe um cinto, a estola sacerdotal. Que tal sua criança sozinha? De repente o pai entra nessa, pai e mãe tem que entrar nessa. O pai seria o sumo sacerdote, a mãe entra também com um filho ou os filhos, fazer uma encenação para ministrar aquilo que as crianças aprenderam, para
tios, tias, avós, entendeu? Faz um dia lá, depois participa de um almoço. Quem sabe, se sua família for cristã, também servir a ceia, né? Nesse momento, servir a ceia, ter um momento de oração, um momento de abençoar. Quem sabe, né? Deus dirige você, o Espírito Santo dirige, vocês fazerem um lava-pés. Já pensou a crianças lavando os pés dos avós, abençoando os avós lavando os pés da criança? Gente, o Espírito Santo vai dirigir vocês. Eu queria agradecer. Todo esse material está lá no meu blog, raibarreto.com.br. Esse vídeo, o material do pai e professor, o material do aluno, toda a lista de material que precisa ser comprado para desenvolver essa atividade. E eu faço essa oração. Que esta revelação do tabernáculo de Moisés seja uma inspiração para os seus filhos e para vocês terem uma experiência profunda de salvação, de santificação, de adoração e, sobretudo, de tabernacular com o Pai. Deus quer tabernacular com a sua família, com seus filhos. Isso vai criar uma segurança no coração do seu pequenino. Deus quer habitar em mim, no meu coração, na minha mente, no meu espírito. Faça essa atividade, desenvolva ela, né? Deixa um cantinho aí na sua casa, porque tem que ter o material, o tabernáculo sendo construído. Posta na internet, testifica para o mundo. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, cheio de graça e de verdade. Que os seus filhos possam experimentar essa comunhão, esse amor. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Curta esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Visite o meu blog. Lá tem muito material para pais sobre a educação de filhos. Aqui também no YouTube tem um playlist Casais e Pais. Tem uma série de mensagens sobre criação e educação de filhos. Até mais.